O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia quer nos preencher por dentro de esperança. Afinal, esses textos que nós ouvimos hoje não são para nos assustar, mas pelo contrário, eles querem justamente preencher esse nosso coração, a nossa vida de esperança. Ou seja, nosso Senhor, Ele percebe que estas pessoas estão ali olhando para o templo, né, e comentando, conversando sobre aquela beleza do templo. Realmente, na época de Nosso Senhor, o templo na cidade santa de Jerusalém era muito bonito. Por isso as pessoas gastavam o seu tempo olhando aquela beleza, toda aquela estrutura, aquelas pedras ornamentadas, tudo isto. As pessoas que vinham de todos os lugares, era um lugar de peregrinação, como ainda é até hoje. Então, iam várias pessoas, ficavam na esplanada do templo, muito barulho, muita conversa, tinha também as ofertas, sejam as pombinhas, ou seja, a ovelha, enfim, todas estas coisas que eram sacrificadas ali. Então, se passava muito tempo olhando aquilo, e aquilo enchia os olhos de muitas pessoas, que se perdiam justamente com aquela beleza exterior. E Nosso Senhor ficou olhando aquilo, as pessoas com toda aquela admiração pela beleza exterior do templo. Por isso Nosso Senhor diz que pode ser que tudo isto realmente pode ser destruído, né? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Nosso Senhor não está apenas falando do fato histórico que realmente vai acontecer logo depois, por volta do ano 70, quando o templo vai ser destruído. Não é apenas isto, não é apenas essa exterioridade. Nosso Senhor diz: não ficará pedra sobre pedra, mas em relação ao interior, a partir da conversão. Por isto, é preciso que nós olhemos sempre a conversão. Todas essas descrições que ouvimos aqui, em especial neste Evangelho, parece toda uma catástrofe, todas estas coisas. É preciso discernir com os olhos de Deus. E aqui não significa que não estamos olhando para a realidade, né? Realmente, todas essas coisas aconteceram, de certa forma ainda podemos olhar isso em nosso tempo, parece estar acontecendo, né? Isso não significa que é um otimismo frágil e nem que é um tipo de fatalismo, mas aqui é para reconhecer os sinais de Deus. É para reconhecer esta presença de Deus. Por isso que Nosso Senhor diz que estas coisas não podem fazer com que o nosso coração fique perturbado, né? Nosso Senhor diz que estas coisas vão acontecer,
mas ele virá uma segunda vez para trazer a paz. E é isso realmente que vai ser este essencial para este Evangelho nos preencher por dentro, nos preencher de esperança. Ou seja, realmente olhamos aqui e Nosso Senhor não responde a essa pergunta, né? Quando que estas coisas vão acontecer? E muito menos que sinais são esses. Nosso Senhor fala de um futuro, né? Fala de algo que poderá acontecer, como realmente aconteceu, depois vai acontecer novamente, e se nós olharmos com bastante força, vamos perceber tudo isso. Então, ele não responde assim a data, com tudo certinho, como às vezes a gente quer saber, como as coisas estão ali para acontecer, com a data, com o horário, tudo isto. Nosso Senhor vem nos ensinar algo muito mais sério que isto, do que saber a data de todas estas coisas, essas revoluções todas aqui, essas catástrofes. Muito mais do que saber isto, Nosso Senhor fala justamente da conversão, fala da esperança, né? E Nosso Senhor nos dá um recado muito bonito, pois Ele diz que o mundo tem Deus, e por isso nós nos conformamos com isto, né? Com esta presença de Deus, ou seja, com Emmanuel, Deus conosco. Ele caminha conosco, Ele está ao nosso lado, Ele nos fortalece, Ele nos anima. Por isso é que este Evangelho, ele é tanto um olhar para trás, né? Esse olhar substancioso para trás, como é também um olhar para frente. E é claro que isso vai modificar o nosso presente, porque assim nós não vamos ficar olhando simplesmente para o passado e nem olhos fixos para o futuro, medrosos, mas vamos olhar o presente, né? Porque estamos com esta força do Espírito. Então, é preciso que essas coisas aconteçam, mas não será logo o fim. Então, Nosso Senhor nos diz justamente que é preciso olhar o mundo com esta presença de Deus, né? E um olhar realmente de salvação. Então, me parece que o que esse Evangelho nos indica é a salvação, né? E uma salvação que começa depois dessa destruição. Então, toda esta catástrofe, tudo isto, essa destruição, né, tudo vai acontecer. O que vai vir de novo? Nosso Senhor. Nosso Senhor é esta novidade. Por isso que nós temos que desconstruir a nós mesmos para aceitar o Senhor, né? Nosso coração não pode estar cheio de coisas, porque não há espaço para Nosso Senhor. Então, é preciso destruir, né, esse templo, que somos nós mesmos. Destruir esse templo significa destruir todos estes preconceitos, tudo isto que a gente tem, né, para deixar o Nosso Senhor reinar dentro de nós. Afinal, nós celebramos esses dias o reinado do Senhor, né? Então, para Nosso Senhor reinar, é preciso que a gente dê espaço a Ele, para Ele reinar na nossa vida, para Ele nos mostrar a direção. Agora, para isto, tem que encontrar este caminho, né? E muitas vezes é esse caminho de destruição, destruição por dentro. Não é uma destruição exterior do templo, não é isto. É uma destruição por dentro, uma conversão. E a conversão se dá diariamente, né? A nossa mudança de vida. Por isso é que devemos olhar para dentro de nós, para as nossas ações, né? E essas ações, quando juntamos todas, formamos a comunidade. E a comunidade deve também ter a sua conversão. Então, por isso que temos que olhar para nós, não para o outro, né? Não julgar o outro, mas olhar para dentro de nós. Fazemos uma conversão a partir de dentro. Essa destruição que Nosso Senhor fala, né, não ficará pedra sobre pedra, é porque agora Ele vem. E aí começa uma novidade, começa tudo novo. Uma nova página, podemos dizer assim, algo novo. Mas para isto, nós precisamos modificar a nossa vida, né? Precisamos ter essa abertura para com o Senhor, né? Então, não é essa beleza exterior, na qual essas pessoas ficavam ali admiradas, olhando aquelas pedras tão bonitas, tão interessantes. Não é essa beleza exterior, é a beleza interior, é a nossa conversão,
é a nossa mudança de vida. É justamente abandonarmos o egoísmo e ir em direção ao outro, oferecer perdão, né? Viver conforme nosso Senhor nos ensinou. Afinal, foi isso que nosso Senhor nos ensinou. Amar, né? Amar o outro, ser cordial com a outra pessoa, poder ser caridoso com a outra pessoa, né? Ter paciência. Foi isso que nosso Senhor ensinou. Então, por isso que nós colocamos isso em prática a partir de dentro. Então, agora a beleza não é exterior, a beleza é interior. A beleza que vem a partir de dentro. Então, quando o nosso Senhor voltar, Ele vai estabelecer esta novidade, né? Porque está tudo destruído. Então, Ele vai voltar e começar tudo de novo. Ou seja, a novidade que é Ele, que é o Senhor mesmo. Então, essa leitura não é para nos apavorar, né? Não é para nos deixar aí pensativos sobre o fim do mundo, mas é justamente para nos preencher por dentro, com esperança. Nos preencher todos esses vazios que às vezes nós temos, preencher tudo isto que agora nós olhamos para nós, para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, e dar esse espaço para o Senhor. Por isso, meus queridos, que realmente essa leitura apocalíptica, né, ela nos ajuda a poder fazer uma limpeza no nosso coração, na nossa vida, para caminhar com o Senhor, para deixar o Senhor reinar na nossa vida. Então, vamos hoje pensar um pouquinho sobre isto, como podemos colocar em prática esta ação do Senhor. Nós começamos no domingo, justamente um ano vocacional aqui no nosso país, né? E o tema deste ano vocacional é coração ardente, pés que caminham. Então, nosso coração arder com o Senhor. É preciso voltar àquele primeiro amor, aquela mudança de vida, né? Todo aquele nosso encontro com o Senhor, arder o nosso coração, nossa resposta à vocação que Deus nos deu, e pés a caminho, ou seja, sair de nós, né? Caminhar, ir em direção ao outro. Isto por quê? Porque muitas vezes, né, nós é que temos que oferecer perdão, nós é que temos que oferecer reconciliação. Hoje pela manhã, eu estava reunido com o senhor cardeal, Dom Paulo, todos os padres na reunião do clero, e Dom Paulo nos falou exatamente sobre isto. Para superarmos tudo isso que está acontecendo agora aqui em nosso país, né? Tivemos um primeiro turno, um segundo turno, e os ânimos ficaram muito acirrados, tudo isto, muitas pessoas discutiram com outras, amizades às vezes se distanciaram, parentes brigaram entre si, houve muita confusão neste sentido. Agora, é preciso conciliar, é preciso reconciliar, é preciso voltar para o outro. Por isso que me parece que esse tema vai nos ajudar também, né? Pés que caminham. Porque muitas vezes somos nós que temos que tomar a iniciativa para procurar, para dizer, olha, vamos começar de novo, vamos esquecer aquilo que a gente falou um para o outro, vamos para frente, né? Recomeçar, reconstruir. Então, me parece que realmente essa fala do Dom Paulo, né, ele escreveu uma carta para todas as pessoas, está aí em todas as mídias sociais, poderão encontrar essa carta aí com muita facilidade, ele escreveu agora esses dias, falando sobre isto, né? Falando justamente sobre essa reconciliação, que esse tempo, agora o tempo do advento, é para nos ajudar a reconciliar, é para nos ajudar a sair de nós e ir em direção ao outro. Pés que caminham, né? Pés que caminham, buscando justamente o encontro com o outro. E, é claro, buscando o nosso encontro com o grande outro, como diz Schillebeeckx, que é Deus, né? O encontro com Deus. Então, esses pés também caminham para o encontro com Deus. Como você está caminhando para encontrar Deus? Na sua oração, né? Você que está caminhando para vir para a igreja, você está caminhando para vir para o templo, para fazer as suas orações, enfim, pés que caminham. É você que tem que fazer a caminhada, né? Para encontrar com um grande Tu, com um grande Deus.
E pés que caminham, que vão à periferia, que vão ao pobre fazer a caridade, que faz com que realmente aquele amor de nosso Senhor chegue para outras pessoas. Pés que caminham. Então, meus queridos, vamos pensar um pouco sobre isto hoje, né? Nos prepararmos bem para já começarmos esse tempo do Advento, já no próximo domingo agora, já vamos celebrar o primeiro domingo do Advento, então já vamos nos preparando para isso, nos preparando para o nascimento do menino Deus, que esse menino Deus encontre nosso coração com muita conversão, que nos encontre por dentro com a beleza interior para receber esse menino Deus. Paz e bem. Paz e bem. Agora vamos